Gente, a gente chamou essa live, estou aqui com o Luan, da Exceed, para poder falar com vocês assim, um misto de algumas coisas. Assim. A gente não costuma ter contato frequente, né? Porque tudo, mal ou bem, passa pelo intermédio da... Antigamente, né, da Biguinha, agora da Sai do Papel, né, toda a parte de comunicação e tudo mais. Mas como a gente está com essa rodada aberta agora, a gente quis chamar vocês aqui para poder bater esse papo, e aí vira um misto de prestação de contas com conversa e potencialmente um convite se vocês quiserem entrar nessa rodada também. Eu estou com um pitch aqui que eu vou abrir. Muitas coisas vocês já sabem, né? Mas eu acho que pode ser legal eu fazer ele aqui para vocês, não só porque tem uma parte de atualizações, né? Tipo, do que a gente fez, né? Como é que a gente estava quando a gente captou e vocês entraram, e como é que a gente está agora, mas também para vocês entenderem como é que a gente está se posicionando nesse momento, né? O que acho que tem muita coisa que vocês vão ver que mudou, que evoluiu, e acho que pode ser bem interessante. Então, eu vou botar aqui para apresentar. Ih, peraí, tem que fazer o upload, né? Léo, enquanto você faz o upload, eu vou só comentar com os investidores que para mandarem dúvidas. A ideia aqui, como o Léo comentou, é ter um bate-papo com vocês aberto sobre o que foi entregue, o que não foi entregue, falar de próximos passos. E vocês já são investidores da Cuba, então vocês conhecem a empresa por dentro. E mandem dúvidas. Aproveita esse espaço para tirar e sanar qualquer dúvida do Léo e da Cuba que vocês tenham. Se precisar de alguma coisa com relação à Exceed, à oferta, eu estou aqui também para sanar a dúvida de vocês. Perfeito. E, Luan, isso aqui vai ficar gravado, não? Vai ficar gravado. Tá, legal. A nossa ideia é fazer mais algumas rodadas, né? A gente disparou e-mail, né, com o convite relativamente em cima da hora. A gente disparou no nosso próprio e-mail. A gente sabe que a entregabilidade não está muito boa, às vezes, né, no nosso sistema de disparo, é uma coisa que a gente está até olhando. Então, assim, a gente vai fazer... A nossa ideia é fazer mais algumas rodadas de conversa, né, com os investidores como vocês, da Begin, mas é importante a gente ter isso aqui, enfim, gravado. Vocês podem acessar depois, né? Isso fica aqui. Mas, bom, eu vou fazer o pitch como se vocês não conhecessem a Cuba, tá? Mas, como eu falei, para vocês saberem exatamente como é que a gente está se posicionando agora. Como vocês sabem, nós somos a primeira e única marca brasileira, né, que desenvolve e fabrica headphones no Brasil. Essa rodada está sendo menor do que a anterior. A gente está captando R$2 milhões em troca de 8%. Então, assim, esse até já é um ponto, né? Isso já representa uma valorização bastante significativa do investimento que vocês fizeram, né? Então, estamos falando aí já de 50% de valorização em relação ao valuation na rodada da Begin. E também, assim, importante observar que é um cenário de valorização significativa num momento que não é o melhor do mundo, né? Então, assim, o fato de a gente estar com a taxa de juros do jeito que está é o tipo da coisa que tende a diminuir o valuation de empresas como a nossa. Então, tudo dando certo, né? A gente chegando onde a gente quer a curto, médio prazo, né? Como vocês vão ver, e com o lançamento do Mari 2 a gente já começou a ir mais para esse lado. A tendência é que existe uma valorização aí mais expressiva, né? Acredito eu, em não tanto tempo assim. A gente... Bom, crescimento. De 2018, a gente estava com 360 mil de faturamento. Quando vocês investiram, era 3.300. Agora, o nosso contábil está em 5.200. E é importante que, assim, como vocês são investidores, acho que eu posso ser um pouco mais aberto aqui em relação a isso. Esse é o contábil, não é o gerencial. O nosso gerencial, em 2024, foi 6.700. Mas como a gente tem lá, muitas vezes, o prazo mais longo do Bluetooth, por exemplo, muito do faturamento contábil, né, aconteceu nesse ano, 2025. Então, na prática, né, se for comparar aí a mesma coisa, é de 360 para 6.700. No caso de vocês, de 3.300, quando foi a rodada, para 6.700. Nos últimos 12 meses aqui, contábil também, estamos falando de 6.400. E esse ano, por conta do lançamento do Mali 2, a gente já tem aqui um número confirmado até agora. A gente já bateu 8 milhões de faturamento esse ano. Como a gente ainda tem aí uns bons dias de dezembro, acredito que a gente tenha grandes chances de chegar aí possivelmente perto de 8,5 de faturamento. Então, um crescimento bastante expressivo em relação ao ano passado.
A gente está... Desculpa te interromper, só que esse faturamento ele só aparece depois, quando de fato você entregar o Mali, que ele ainda está vindo aqui para o Brasil, e aí sim você entrega. Previsão, caso vocês consigam entregar esse ano, é que bata esse faturamento, que é o que a gente colocou no deck. Exato. Tô passando aqui para vocês o gerencial, né? Tipo, DRE não DFC, basicamente. Que eu acho que, por enquanto, é o que... É aquilo, né? Para fins legais de CVM, né? A gente tem que trazer o que é de fato faturado e entregue, mas acho que, assim, em termos de crescimento, né? De resultado da empresa, né? De maneira que eu acho que está mais próxima do que é o dia a dia. Isso mostra o que a gente de fato vendeu, né? Ainda não entregou, mas está tudo dentro do prazo. A gente está até adiantado relativamente com o Mali. Previsão do primeiro lote para chegar está agora, essa semana ou na semana que vem. Então, e aí, em tese, a gente já começa a enviar. A gente não vai conseguir faturar tudo esse ano, porque assim, é uma quantidade muito grande de pedidos. Assim, a gente já passou de 8 mil unidades vendidas. Então, vai demorar um tempinho, assim, algumas semanas, até a gente conseguir, de fato, faturar isso tudo, ainda que seja um processo relativamente automatizado, né, de faturamento. Tem toda a parte de separação lá de estoque que vai levar algum tempinho, então não vai entrar tudo esse ano como faturamento. Mas, de novo, gerencial, a gente vai chegar perto aí de 8,5 esse ano. A gente está no mercado, né, que cada vez fica mais claro, que está dominado por produtos comoditizados, né, um mercado que não para de crescer. Então, 2024 é um número bem atualizado, bateu 62 bi de faturamento, de tamanho de mercado, né, anual, global. 2029 está estimado em chegar em 107, então é um mercado que não para de crescer e as marcas continuam, acho eu, tão estagnadas como sempre. A gente, né, chega para resolver todos esses problemas. A gente entrega um hardware que pode ser atualizado como um software, né? A gente continua fazendo isso, né, entregando atualizações de peças, novas versões, né? Uma coisa que a gente fez foi, desde a rodada com a Biguin, foi fazer uma... Ó, Yuri chegou, boa noite. Foi fazer uma mudança drástica no disco, em alguns aspectos, né? O que melhorou muito a nossa margem bruta, que estava muito baixa. Trouxe eficiência de produção, enfim, né? E todas as peças sempre são disponibilizadas para os nossos clientes como peças à parte, né? E cada vez mais essa nossa tese é comprovada, né? Tem um slide que eu vou mostrar para vocês que é bem interessante. Pedro, grande Pedro, olha aí. Pedro Goen, né, com ele, é amigão de um amigo meu. A gente hoje, né, a única marca, basicamente, né, no Brasil que combina preço justo, qualidade profissional e pós-venda, né? Então a gente está brigando ou com importados premium, né, que são caros, não tem suporte local decente, ou com importados baratos, né, que são comoditizados e trazem baixa qualidade. Só para contar para vocês um caso, né, como muitos de vocês, enfim, acompanham aqui no canal, eu recebi um e-mail há pouco tempo que uma pessoa mandou assim pro canal: pô, Léo, aconteceu um caso para mim agora que eu queria contar para você, porque eu achei muito absurdo e eu queria que você, se você quiser fazer um vídeo sobre isso e tal. Eu tenho um fone da KG, que é um K361, e aí ele deu problema no cabeamento interno, um cabinho aqui. E aí ele mandou e-mail para a KG, falando: deu problema aqui em garantia. Falando: não tem problema, não, a gente manda outro, tá em garantia. Mas eu preciso que você faça o seguinte: eu preciso que você quebre o fone, pega o arco e quebre nesse ponto aqui. Aí você manda uma foto pra gente do seu fone quebrado, aí sim a gente te manda um novo. Então, assim, é com isso que a gente está brigando, né? A gente, né, por outro lado, traz uma marca nacional, a gente traz modularidade, sustentabilidade, né, como concepção dos produtos, qualidade de som profissional, pós-venda e comunidade. Concorrentes, bom, acho que vocês já conhecem, né, a maioria. Eu acho que cada vez mais a gente está bem posicionado, né, com os lançamentos recentes, né, com o que a gente prevê lançar, né, a curto, médio prazo. Então, assim, acho que a gente realmente está numa posição muito legal no mercado. Crescimento consistente, assim, né, como eu falei, 6.400 nos últimos 12 meses, né, contábil. Fomos aí, né, em 2018, de 360 mil para 5,2 milhões. Margem bruta, né, como eu disse, é uma das grandes conquistas que a gente teve. A gente chegou a ter, no final de 2023, a nossa margem bruta estava em 26%, então muito baixa, né? A gente mexeu em preço, a gente mexeu em produto, a gente trouxe eficiência para a produção e a gente conseguiu chegar em 50%. Detalhe, esse número não está atualizado, porque a gente lançou o Mali 2, inclusive a gente concebeu o Mali 2 quando a rodada aqui a gente já estava estruturando. E o Mali 2 foi transformador em termos de margem, ele é um outro universo para a gente. Pra vocês terem uma noção, ele tem uma margem líquida de 50%,
Então, e é um produto com muito volume de vendas, então, assim, a tendência é que a nossa margem bruta agora cresça bastante, conforme o Mali compõe uma fatia maior do nosso faturamento e traz uma margem bruta muito, muito, muito maior. Crescimento composto anual, né? Está de 56% ao ano, então bem consistente. E esse ano, como eu falei, a gente tem uma projeção, de novo, gerencial, né? Ou seja, do que foi vendido, não necessariamente do que foi faturado. Agora a gente já bateu 8 milhões confirmado, e é possível que a gente chegue no final do ano com 8,5. Então, é um crescimento muito, muito forte em relação ao ano passado, principalmente tendo em vista que o que mais determina esse crescimento aconteceu de outubro para cá, né, que é o Mali 2. Então, agora o Mali 2 já é responsável por 34% do faturamento do ano. Então, se a gente tivesse lançado ele, por exemplo, alguns meses antes, o crescimento seria muito maior. Assim, agora a gente já chega aí a quase 50 mil fones vendidos até hoje, né? Uma demanda que não para de crescer. E é aqui que tem um ponto que eu queria trazer para vocês também. Como eu falei, a gente traz os produtos modulares, né? Das pessoas poderem trocar as peças. Olha o tamanho da representatividade dos acessórios dentro do faturamento. Então, o disco está em segundo lugar. Depois do disco Bluetooth, acessórios correspondem a 24% do faturamento da empresa. É muito forte isso, assim, isso prova a nossa tese, né, que é uma dúvida, né, de muitos investidores ainda quando a gente apresenta assim, pô, mas se vocês fazem um fone que vai durar aí décadas, né, como é que fica? E aí a resposta está aqui, né, a gente fideliza os clientes a partir do momento que eles podem sempre estar com a gente, né, mas a gente ainda tem um LTV significativo a partir do momento que, por mais que ele dure muito, você vai precisar trocar peças que fazem, enfim, parte da manutenção de um fone de ouvido, né, um cabo, uma almofada. Então, isso, de novo, né, demonstra muito bem a nossa tese. E mais do que isso, né, cada vez mais a gente entende o quanto a nossa base é engajada, gosta da marca, gosta dos produtos e está pronta para adquirir produtos complementares como o próprio Mali 2. Né? O Mali 2 ele atinge não só um público novo, mas a nossa própria base de clientes. Esse movimento de M&A no mercado não parou, muito pelo contrário, assim, ele está ainda muito forte. A gente teve mais ou menos recentemente, né, a Sennheiser sendo adquirida pela Sonova, a Vox comprou, cara, o grupo da Onkyo, da Pioneer, da Integra, a Macintosh foi comprada no ano passado, não foi só a Macintosh não, foi a Macintosh, a Sonos Faber, e uma outra, se não me engano, foram compradas pela Bose, porque a Bose quer entrar no mercado de áudio de luxo. A BR Dynamic, no ano passado, foi comprada pela Cosonic. A Sound United foi comprada pelo grupo Harman, né? Então, assim, o próprio grupo Harman, depois que foi comprado pela Samsung, continua o movimento de aquisição de empresas, como sempre fez, né? Sempre foi o maior conglomerado de áudio. Agora, um fundo comprou a Marshall. Então, isso para a gente é muito importante, porque a gente acredita que a nossa saída ela vai vir daí, né? Justamente de uma aquisição, né? Parcial ou integral por algum grande grupo. E mais do que isso, né, o que está ficando cada vez mais claro para a gente, né, conforme a gente vai avançando na nossa jornada, é como a gente tem diferentes avenidas que podem ser atraentes para players diferentes. Então, assim, a gente pode ser atraente porque a gente é uma marca brasileira, alguém quer entrar no mercado nacional. A gente pode ser atraente porque alguém pode querer a modularidade. A gente é atraente porque alguém pode querer a nossa atuação no mercado corporativo, que é muito diferente. A gente é atraente porque tem o poder do meu canal junto. Então, tem muitas potenciais razões, né, para as quais a Kuba pode ser um alvo natural de algum grande player. Nosso modelo, vocês conhecem, né? Simples, direto, escalável. Então, a gente tem venda pelo nosso próprio e-commerce. Uma das coisas, inclusive, que a gente quer fazer nessa rodada é justamente testar o varejo. Acho que já chegou no momento, né? Com o nosso trabalho de melhora de margem, é justamente que a gente passa a ser possível no varejo. É uma coisa que a gente quer testar. O próprio Mali 2, a embalagem dele já foi pensada para gôndola, para a gente poder testar isso. A gente teve algumas conversas bem interessantes recentemente com algumas empresas e uma especificamente, assim, que é muito grande, falou que a virada de chave foi quando entrou no varejo. Então, tem uma avenida de crescimento potencial legal aí. O B2B, estou me adiantando, daqui a pouco eu vou falar do B2B. Mas é isso, próximos passos, a gente quer entrar em marketplace, né, de maneira mais consistente, com esses produtos, né, que tem mais margem, a gente quer entrar no varejo físico também. De maneira controlada, né, o investimento aí
mais fechado, né, com um budget específico, um teste específico, pontual, mas a gente quer muito fazer. O B2B ele tem crescido bastante para a gente, assim, mais do que faturamento, né? O faturamento ainda não é gigantesco. Poderia ter sido, mas fluxo de caixa, infelizmente, impediu que fosse. Mas a gente tem já grandes clientes, assim, a Globo é uma das mais expressivas, assim, eles compram fones da gente todo mês, e a gente vai ganhando diferentes áreas dentro da Globo, né? O que mostra que existe adesão, né, ao nosso produto. Band News é cliente, Casa TV é cliente, enfim, o B2B está sendo muito interessante, algo em que a gente quer investir também. Né, a gente oferece menores custos a médio e longo prazo, uma experiência de compra e pós-venda que é muito diferente. Tem casos da Globo, assim, a Globo já... a gente conseguiu contar de muita gente lá dentro. Tem casos absurdos, assim, da Globo comprando fones da Sennheiser e não tendo suporte, tipo, sei lá, 20% dos fones chegaram com um problema e é isso, a Sennheiser foi quase, tipo, lamento muito. Eu falei assim, cara, eu estou falando da Sennheiser, eu estou falando da Globo, não dá para ter um cliente maior, não dá para ter uma marca mais renomada, e a experiência é uma porcaria para todos os envolvidos. Então, assim, a gente oferece uma coisa muito diferente. E isso já tá dando um resultado, né? Se não ainda em termos de faturamento de maneira expressiva, assim, em termos de marca, né, de validação de teste, está sendo muito legal. E por que eu digo que poderia ter sido muito maior? No ano passado, a gente perdeu uma venda de mais de R$1 milhão porque a gente não tinha produto. Foi um cliente que chegou querendo comprar 2.000 fones, e aí a gente falou, cara, que ótimo, né? Para quando você quer? Isso era em outubro. Aí o cliente falou para novembro. Eu falei, cara, só lamento, infelizmente não tem como atender isso de jeito nenhum, né? Eu teria que desembolsar uma quantia significativa, né, adiantada, para poder fazer o pedido com o meu fornecedor, para poder fabricar as peças, aí ter o tempo de fabricação, depois de eu trazer essas peças para cá, para poder fazer a montagem, né, de 2.000 fones. A gente até tentou quebrar o pedido em parte, mas o cliente não aceitou, então, assim, era uma venda que a gente teria feito, né, B2B, assim, estava certo, era assim, queremos comprar 2.000 fones, né, e a gente não tinha como entregar, não tinha estoque para isso. Isso tem também a ver com o que a gente quer fazer aqui nessa rodada. Bom, o time vocês já conhecem, né? Eu vou passar. Mali 1 versus Mali 2. Mali 1, só para vocês terem um parâmetro da diferença. Quando a gente fez a rodada com a Biguinha, a gente tinha feito o Mali 2, Mali 1 tinha pouco tempo, né? A gente vendeu 400 unidades em 2 meses, a previsão de entrega era em até 6 meses. Mali 2, a gente vendeu mais de 8.000 unidades, já estamos falando aí de 2 milhões e 400 em vendas, sendo que 1,1 milhão foi em 24 horas. A gente lançou no dia 13 de outubro, a gente vai começar as entregas, o lote já está caminho para o Brasil, assim, tudo dando certo de liberação de alfândega. Possivelmente aí no final dessa semana, na semana que vem, a gente já vai começar os envios. E assim, ponto importante, o Mali 2 só tem uma campanha rodando, que é uma campanha automática que a gente nem fez, que é a campanha de catálogo do Meta, que ele puxa lá os produtos que estão na nossa loja, né, do Shopify automaticamente e cria um negócio. Só. É isso que tem no Mali. Então, assim, foi só o meu vídeo a respeito, e essa campanha que, assim, ela é ultra básica, não é otimizada, ela não é pensada, não tem um discurso, que é uma campanha automática. A gente já tem aí... A gente teve períodos com ROAS de 12, no caso do Mali 2. O mês passado, novembro, a gente teve um ROAS de 8, quase. O nosso ROAS histórico é 4,3. E a gente tem uma outra métrica muito interessante. Se a gente, por conta da margem líquida do Mali 2 ser muito alta, se a gente trabalha com um ROAS de 4, ou seja, abaixo do nosso histórico geral, ROAS de 4, 1.500 unidades vendidas por mês, que é o que a gente está fazendo, sem campanha, praticamente, a gente consegue sustentar a operação inteira só com esse produto. Todos os outros produtos viram lucro. Headphones, acessórios, só o Mali é capaz de sustentar a operação com ROAS pior do que o que a gente sempre teve na empresa inteira. Né? E aí, considerando o disco Bluetooth, considerando o disco, né? O Mali 2 ele tem uma outra característica que é muito, muito interessante. Ele é um produto com baixíssima objeção, né? Porque assim, eu pego o disco Bluetooth, ele é muito caro para muita gente. Eu pego o disco clássico, ele é cabeado. Eu pego o disco Pro, ele é um produto voltado para o mercado profissional de uma marca que muita gente não conhece. Eu pego o Nia, ele meio que não está nem lá nem cá. Eu pego o Uni, ele é um 100% white label. O Mali 2 é acessível, Bluetooth 6.0, tem noise cancelling, IPX4, controles de toque completos, tem uma sonoridade de referência,
ele não tem nenhum problema, ele não tem nenhuma objeção, acho que não tem nenhuma característica que eu falo assim, as pessoas não comprariam por causa disso. Ele é modular, as pessoas podem trocar as peças, a duração de bateria é boa, então ele é um produto muito completo, no final das contas, né? Então, a gente entende também que, começando a fazer campanha, a tendência é que a gente tenha um resultado aí realmente muito bom, né? Ele é pronto entrega, né? Hoje ele vende muito ainda, agora em dezembro, né? Mas as pessoas sabem que vou ter que esperar muito para isso. Agora um update aqui para vocês. A gente já está concebendo um Mali Ultra ou um Mali Pro, que teria um codec LDAC em um aplicativo de controle. E o melhor, a diferença de custo não é tão grande assim. Então, assim, o Mali atual ele custa $7, essa versão vai para 9 nas primeiras unidades, que é só para pagar a homologação do LDAC da Sony, e depois ela cai para 7,50, por aí. Então, só que é um produto que a gente pode vender com preço consideravelmente superior. Então, se o Mali 1, né, o Mali 2, perdão, né, ele vai ser 379 na tabela, esse outro produto, de repente, dá para vender por 499, 599, ainda vai estar bem posicionado no mercado para caramba. Aí, assim, não vai ter nada que ele não vai ter em relação a qualquer concorrente, vai ter uma qualidade de som ainda melhor do que a do Mali 2, que, modéstia à parte, é excelente, e com uma margem consideravelmente maior também para Cuba. E uma outra coisa que, só para vocês terem noção, né, das avenidas de crescimento que vão aparecendo, como eu sei que alguns aqui acompanham o meu canal, né, acho que fica mais fácil eu poder falar sobre isso, acho que vocês vão entender melhor. Até hoje, a gente na Cuba só focou no mercado interno, né? Porque o mercado externo é praticamente montar uma outra operação, né? Tem muita complexidade envolvida e tudo mais. Só que cada vez mais, né, eu tenho tido vontade de explorar essa sinergia com o meu canal, né? Ou com ativos que vêm junto com o meu canal, né? Não é só o canal em si, mas o que o canal traz como possibilidade. A gente percebeu que eu tenho contato das duas maiores distribuidoras e revendedoras de produtos de áudio chinesas do mundo, né? Que são a Linsou e a Shenzhen Audio. Eu tenho uma relação muito boa com as duas marcas, né? Conheço pessoalmente o pessoal de lá, né? Quando eu fui para a China no ano passado. E essas marcas gostam de trabalhar com influenciadores como eu, né? Gostam de mim, de novo, a gente tem uma relação excelente. Já, inclusive, estou conversando com as duas. Se a gente, isso só depois de concluir a rodada, a gente não pode fazer isso antes. A ideia é abrir uma offshore em Hong Kong. Por quê? O Mali 2 é produzido na China, né? Se eu compro o Mali 2 por meio de uma offshore e vendo para a Linsou e para a Shenzhen Audio, eles distribuem para mim, para o mundo inteiro. E não só isso. Eu tenho contato dos maiores avaliadores do mundo também, né? Dos outros. Então, assim, mando produtos para eles avaliarem. Eu tenho certeza que eles vão gostar de novo. O produto é aderente à curva JM1. Não tem muito erro em termos de qualidade de som. Ele vai estar bem posicionado em termos de preço, pode brigar aí como um Job Space Travel, que vai custar seus $19, né? Ele custa 7, então assim, tem margem para isso, principalmente porque na China eles trabalham com mais apertados. E assim eu consigo atingir o mercado global, sem precisar me preocupar com praticamente nada, né? A venda vai ser feita pela Linsou, pela Shenzhen Audio, o pós-venda realizado por eles, né? É quase como receber royalty, né? Por esse produto. Então, isso é algo que a gente quer muito explorar também. Eu tenho avançado em conversas com a Linsou, para eles poderem fabricar produtos com a marca Cuba também. Eles têm fábricas próprias, né? Como a Tia Áudio, como a Kiwi Ears, como a Zigat, né? Eles têm fábrica própria, eles têm engenharia própria, e eles querem fazer algo comigo, né? Então, a gente pode ter um in-ear da Cuba sendo vendido no AliExpress. E isso é uma outra forma, inclusive, de chegar no público brasileiro, né? O próprio público brasileiro que compra muito no AliExpress, eu posso dar duas opções. Pô, você quer comprar um Mali 2 no Brasil já com pronta entrega, você vai receber amanhã por Sedex, você vai ter o direito de arrependimento, a garantia maior e tudo mais. Ótimo. Se você quiser pagar um pouco menos, você pode comprar no AliExpress, né? Para as pessoas hoje, a gente tem uma quantidade já hoje no canal, o próprio lançamento do Mali 2 isso aconteceu, assim, de muita gente falar assim, pô, eu sou de Portugal, eu queria muito comprar esse fone. Eu pago frete, sabe? Só que, pô, é uma loucura, né? Eu trazer isso para cá, pagar todos os impostos e depois exportar para essa pessoa. Né? A gente pode chegar no resto do mundo, assim, né? Com um produto que tem potencial para isso, né? Para vender bem. Porque todas as peças do quebra-cabeça estão montadas, né? É a relação com as distribuidoras, é a relação com os avaliadores, é o produto bom. E aí a gente acaba chegando no mercado global também. Isso tudo é recente, tá? Nada está arquitetado antes da rodada, mas... Enfim, como isso tudo aconteceu, né? Estou querendo trazer isso para vocês também, essas novidades. Bom, captação, né? Estamos fazendo agora 2 milhões, né? Objetivos são novos produtos, assim, o Mali 2 de novo, né? Ele mostra a força que isso tem para a gente. Um que a gente já começou a desenvolver, e eu sei que alguns de vocês vão gostar, é um headphone planar magnético
bem high-end, né? Um produto para custar aí seus 8, 10 mil reais, pelo menos. O falante, a gente vai fazer com uma pessoa que já desenvolveu alguns falantes polar magnéticos no Brasil, desenvolvimento próprio. E a ideia é ser o fone de referência para mostrar do que o Brasil é capaz, né? Todo o fone vai ser desenvolvido aqui, né? De novo, até o próprio falante. E qual que é o racional, né? Não é um produto, obviamente, de volume, mas é um produto de posicionamento, né? É assim, os últimos 2 produtos que a Cuba lançou foram o Mali 2 e o Uni, né? Os 2 são produtos que, no caso do Mali, parte de um white label, o Uni é um white label 100%. E são produtos mais de entrada. A Cuba é isso, mas ela não é só isso. Então a gente quer lançar um fone high-end como algo de marca, de posicionamento para mostrar, olha, a gente também faz isso aqui, que é para mostrar o que dá para fazer aqui no Brasil, né, de um nível muito alto. Caixa de som e amplificador de fones, a gente já está em desenvolvimento com parceiros, então é algo que a gente quer lançar aí no primeiro trimestre do ano que vem. Aí no segundo trimestre entra o fone high-end, um in-ear cabeado intra-auricular, né, feito com a Linsou. Em 2027, uma caixa de som Bluetooth e uma nova geração do Cuba Disco, que é emblemático para a gente. Tem aqui o investimento em estoque e insumos, né, para não acontecer nunca mais aquilo que a gente perdeu uma venda de 1 milhão para B2B. Expansão B2B canais, né, como varejo físico. Investimento em estrutura e eficiência também para a gente é bastante importante. Agora, uma grande alteração, né, que a gente comunicou a todos vocês é que, para a gente possibilitar esse investimento na Exceed, a gente fez... E também, assim, aquilo, né, a gente aproveitou para fazer um movimento que traz muitos benefícios para a gente, que é justamente uma abertura de uma holding, né? Então, a gente já converteu todos vocês, né, conforme a gente comunicou, como acionistas da holding, né? Então, tudo passou para um CNPJ novo, que é dono de 100% do CNPJ anterior. Qual que é a ideia? Agora a gente tem muito mais liberdade para fazer movimentos estratégicos, por exemplo. Uma coisa que a gente quer há muito tempo é separar a atividade de indústria da atividade de comércio. Hoje a gente paga o IPI, por exemplo, em cima do preço cheio que é vendido para o cliente final, né? O que é muito pouco otimizado em termos tributários. Né? Existe essa ideia de fazer offshore em Hong Kong, né? Se a gente tem uma holding aqui, isso é muito mais fácil, né? A holding passa a ser dona dessa offshore. Então tem muitos movimentos que a gente pode fazer agora dessa forma, né? Eventualmente, assim, uma coisa que a gente já pensou, isso muito para o futuro, né? Eventualmente, até por causa do ruído que o próprio Uni acabou trazendo para a galera que era do hobby, né? Imagina se a gente faz meio que uma submarca mais focada em baixo custo. Tem coisas aí que podem vir num desenho como esse, né? E o principal toda a estrutura societária está concentrada aqui em cima, isso não vai mudar, e a gente pode fazer essas alterações, essas otimizações nas empresas embaixo dessa holding. Bom, sinergia, como eu falei, né? Cada vez mais a gente se torna um alvo natural para essas grandes empresas, né? Que podem querer a Cuba por diferentes motivos. Previsão, 5 anos após o investimento, a gente está... Eu considero que agora, eu pessoalmente tenho muito mais noção e experiência, vamos dizer assim, né, para poder projetar de uma maneira muito mais apurada e com muito mais estrutura, né, os próximos passos, né, mal ou bem, foram os últimos 2 anos, especificamente, assim, foram anos de muito aprendizado aqui. Eu considero que, assim, é uma projeção que está até pessimista, porque, de novo, o próprio Mali 2, né, quando a gente fez essas projeções, ele não estava ainda, né, em curso, então, na verdade, assim, a gente, a princípio, já vai estar brequivado agora, então não vai ter esse período aí de prejuízo, né, vai ser realmente só para poder crescer mesmo, mas, enfim, como isso tudo é muito novo, essas são as projeções com as quais a gente está trabalhando, mas eu considero bastante pessimista. Avanços, né, aqui para vocês saberem, né, desde a rodada de 2022. A gente estava lançando, tinha acabado de lançar o Bluetooth, né, hoje ele já é um produto que foi muito desafiador sobre vários aspectos, acho que vocês sabem disso, mas muitas das questões a gente conseguiu resolver, né, hoje ele já representa 25% das vendas. Teve o lançamento do Mali, que eu acho que é uma das maiores conquistas, né, nossas, a entrada no B2B, melhora da margem, né, e aumento de quase 2 vezes a receita, né, agora mais de 2 vezes. E os próximos passos, né, são esses novos lançamentos, mesclar produtos no Brasil de fornecedores internacionais, né, assim, uma coisa que eu considero que foi um aprendizado muito grande para a gente foi cada vez fica mais claro para mim que a gente é uma empresa de desenvolvimento e venda, muito menos de fabricação. Então, algo que a gente está querendo fazer é terceirizar a produção.
é não ter mais a produção in-house. Não é o nosso core, não é o que a gente melhor faz, pelo contrário, é uma coisa que, mal ou bem, ocupa muito da nossa cabeça, do nosso tempo. E quando existem produtos como o Uni, como o Mali 2, por exemplo, que trazem um resultado gigantesco para a empresa, com muito menos trabalho nosso, né, com muito menos custo para a gente. Como eu disse, é óbvio que a Cuba não se limita a esses produtos, né, ela não é isso, então é natural que a gente, é importante para a gente que a gente continue com produtos mais sofisticados, com produtos que são feitos no Brasil, desenvolvidos, fabricados aqui, mas eu acho que dá para ser muito mais inteligente, distribuir isso de uma maneira muito melhor. Né? Eventualmente, por exemplo, ter uma produção interna, 100% interna, só do headphone muito caro, de 10 mil reais, porque uma pessoa pode fabricar isso. De repente, toda a linha disco, a linha do NIA, podem ser terceirizados, né? A gente já está em algumas conversas avançadas. E outros produtos, né, que são mais focados em volume, como o Mali 2 e Uni, são produzidos no exterior. Expansão do canal B2B, para a gente também foi uma grande conquista. Assim, esse ano, para vocês terem uma ideia, né, a gente fechou 250 mil em vendas para o B2B e entrada no varejo, que é o que a gente quer muito também. Né? Mesclar produtos internacionais, terceirizar a produção no Brasil, enfim. Aí, direito de preferência, acho que pode ser o Luan. Você quer falar sobre isso? Só para explicar. Assim. Não, aliás, perdão, eu não sei se o pessoal, de repente, quer tirar uma dúvida sobre a primeira parte, ou se eu já posso entrar nisso. Não, o pessoal ainda não mandou dúvida, tá? Vou até reforçar aqui que caso tenha alguma dúvida sobre, enfim, sobre o que foi entregue, o que não foi entregue, próximos passos, para vocês mandarem aí no chat. Eu posso falar, Léo, e você me complementa. Tá bom. Mas é mais trazer o aspecto jurídico aqui, que vocês têm direito, né, de manter a participação que vocês adquiriram lá atrás. Eu fiz algumas contas e esse é um valor aproximado que vocês vão ter que aportar na Cuba para manter a participação original. Então, naturalmente, agora com a entrada do novo investidor, a estrutura societária ela fica mais diluída, só que vocês têm um direito de manter a participação que vocês adquiriram lá atrás. Isso é um direito previsto em contrato que vocês assinaram na rodada anterior. E esse direito, naturalmente, ele vai ser ele é mantido e o pessoal vai mandar para vocês assim que a gente fechar a rodada, porque a gente vai ter o valor fechado, a gente divulga isso, compartilha isso com o pessoal da Bigin e eles vão rodar o direito de preferência para todos os investidores para manter os direitos e fazer o aporte e manter o quanto vocês têm de participação hoje na Cuba. Tá? Naturalmente, aqui como Exceed, eu convido vocês, naturalmente, para olhar a página da rodada. Se vocês quiserem utilizar dessa oportunidade para aumentar a sua exposição na Cuba, é o momento. A gente não sabe se a Cuba ela vai fazer uma outra oferta pública em que os investidores vão poder aumentar a participação na empresa, então ela possivelmente segue com captações com fundos estratégicos em que vocês não conseguem mais aumentar. Então, talvez seja a última oportunidade de aumentar. Vocês podem manter a participação que vocês compraram lá atrás, mas aumentar pode ser a última vez. Aí aqui eu trouxe um dado super interessante que o investimento de vocês, né, considerando aqui o valuation que vocês entraram, o valuation atual da companhia, ele valorizou 50%. Tá? Então, naturalmente, isso ainda não é um evento de liquidez, mas demonstra que a Cuba está seguindo a trajetória. Foi até por isso que a gente está fazendo a rodada. Ela demonstrou crescimento, ela tem próximos passos muito claros de como que ela vai entregar retorno para os investidores. Mesclando produtos internacionais com produtos feitos em casa, aqui no Brasil, mesclando também a parte de criação e desenvolvimento de produtos e não a parte de industrial, como o Léo bem comentou. Isso não é o foco da Cuba. O foco da Cuba é criação, é ter a marca Cuba e no futuro ser vendida para um estratégico. Tá? Léo, você quer comentar mais alguma coisa sobre o direito de preferência ou não? Eu estou aqui para tirar dúvida, tá, pessoal? Apesar de ser a oferta anterior de vocês, o processo é muito semelhante porque a gente opera sobre a mesma resolução. Acho que não, gente, assim, da minha parte. Eu acho que uma das questões principais, né, como eu já fiz e tentei fazer algumas ocasiões, né, agradecer a vocês, sabe, por fazerem parte disso, né, vocês se interessando ou não por entrar na rodada ou pelo direito de preferência. Né, a gente, como eu falei, né, cada vez mais fica claro para mim
né, nesse amadurecimento de empresa, né, nesse meu amadurecimento, né, como diretor nesse tempo, eu considero que hoje é infinitamente mais claro para mim, né, o que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, mas isso só foi possível, né, pelo apoio de vocês. A gente fez uma rodada pequena também via dívida no início do ano para poder ajudar a gente em estoque, né, no momento ali de giro muito forte, sabe? Poxa, alguns investidores da Begin entraram, né, como crédito, né? Agora a gente está abrindo essa captação, mas de novo, independente de qualquer coisa, gente, isso para mim é incrível ter pessoas como vocês apoiando o meu trabalho, né, já tendo apoiado naquele momento, e esse crescimento, né, o que a gente conseguiu agora, o que a gente está conseguindo, e mais do que isso, né, o que eu vislumbro para o futuro, né, cada vez mais, e de forma cada vez mais palpável, né, só foi possível por conta de vocês. Aqui, peraí, o Luiz Igreja fez uma pergunta. Aqui do Wellington, como é que vai ser o aporte sem uma única vez em parcelas? Isso o Luan pode responder. E aqui do Pedro, deixa eu voltar. Peraí. Aqui. Eu só vou reforçar, Pedro, que esse material ele saiu do material da rodada. Então, se você quiser ter acesso, você consegue ir lá na nossa plataforma e baixar o material completo, tá bom? Não, e não só isso, assim, Pedro especificamente, como eu falei, Pedro, amigão de um amigão meu, Pedro, você me mandou WhatsApp. Então, pode mandar aí, não tem eu não. Então, isso. O Wellington perguntou, Wellington, é uma vez só, tá? Então, como que funciona o trâmite? A gente vai fechar a captação aqui, tá, da Cuba, e a gente manda para a Begin todos os valores. A gente captou tanto por X% da companhia, eles fazem todos os cálculos e disponibilizam para vocês. Como a Cuba é uma SA, ela está sob o regime da 6404, que é a lei das SAs, e vocês vão ter 30 dias para exercer ou não o direito de preferência de vocês. Aí depois vocês fazem um aporte direto na conta da Cuba. Tá? Acho que não tivemos mais perguntas. É isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Só enfim, já fiz meu agradecimento, né, que era a coisa mais importante. Mas, cara, de novo, gente, é sensacional isso, sabe? Eu tô muito feliz com o que a gente conquistou até aqui. E mais do que isso, assim, com o que a gente tem para conquistar, né? A gente começa a ter essas ideias que podem ser meio megalomaníacas, né? Mas de abrir offshore, de vender, mas é porque cada vez mais isso vai se desenhando na minha frente. Né? São muitas possibilidades muito legais, né? Esse próprio fone high-end, isso me anima tanto, sabe? A gente até tem algumas ideias, tipo, pô, eu tava falando... enfim, estamos aqui entre investidores, eu posso falar essas coisas de maneira mais aberta. A gente estava fazendo uma reunião com o Gui, que é designer terceirizado, tá executando esse projeto para a gente, e aí a gente começou a pensar, pô, porque a gente partiu do alto-falante planar magnético que o Edilson, que é o projetista, já tinha desenhado, né? E aí eu estava conversando com o Gui, e a gente inicialmente tinha pensado em fazer um produto para brigar aí com o Hi-Fi Man Edition XS, uma coisa assim, só que a Hi-Fi Man, né, ela vai lá... O produto que custava $700 hoje custa 200, né? E aí, assim, a nossa ideia de competição já foi buraco, né? Porque aí eu não vou conseguir brigar com isso nunca. Só que aí, conversando com o Gui, eu falei assim, pô, cara, mas a gente estava pensando em pegar uma almofada que já existia no mercado, mas aí a gente pensou, pô, cara, mas o Osvaldo, que é nosso fornecedor antigo de almofada, é um cara perfeito para isso, é um cara muito difícil de lidar, mas é caprichoso até não poder mais. E a gente começou a pensar, falei, cara, peraí, acho que a gente está olhando errado. Não é para esse produto brigar com o Hi-Fi Man, é para esse ser o fone brasileiro. É para ser assim, ó, na Alemanha existe o Sennheiser HE1. Na Romênia existe o Meize Elite. Nos Estados Unidos existe o Aldez LCD5. Tipo, no Brasil existe o Cuba, não sei o quê, que vai ser esse produto. E é isso, é para custar R$10 mil e para ser um produto que a pessoa vai olhar, vai custar R$10 mil e falar, tá barato para o fone que é. Porque assim... É para vir na caixa de madeira, que é uma coisa incrível. É para estar lá no site. Ó, o alto-falante foi desenvolvido por este cara aqui, que é o Edilson. Quem fez o projeto, o desenho, foi o Guilherme, que é esse cara aqui. Quem fez a almofada foi o Osvaldo, que é para foto de todo mundo, né? Para ser assim, é o fone, sabe? Enfim, aí a gente pensa nisso, ao mesmo tempo a gente está pensando
no Mali Ultra, a gente quer ter uma caixa de som Bluetooth. Cara, tem muita coisa muito maneira para desenvolver por essa marca, sabe? E, de novo, isso só é possível porque tem pessoas que apoiam esse trabalho, né? São vocês que entraram lá na Biguinho lá atrás, é quem acompanha o meu canal sempre. Então, cara, é isso. Até como o Wellington colocou, tipo, vamos dominar o mundo. Cara, é isso. É para ser um negócio, assim... nos últimos 2 anos, a gente passou internamente, assim, por poucas e boas, o período mais desafiador da minha história, assim, sem nem pensar meia vez. Mas o que isso ensinou, sabe? E o que a gente ter lançado o Mali, né, ter vendido 8.500 unidades até agora, né, em 2 meses, sabe? Isso mostra a força do que a gente conquistou, né, juntos, e o potencial do que a gente tem para conquistar. Então, assim, gente, de novo, assim, obrigado por vocês estarem com a gente, sabe? Por vocês terem entrado lá atrás, obrigado por vocês estarem aqui ouvindo, sabe? Isso é maravilhoso, assim, tudo isso só foi possível, sabe, por causa de vocês. E, de novo, independente de vocês entrarem ou não, aumentarem a participação ou não, não importa. O lugar onde a gente vai chegar, que vai ser um lugar incrível, cara, só deu por causa de vocês. DAC, Wellington, spoiler, estamos fazendo, tá? Em parceria com a AF Áudio, vai ter um amplificador DAC da Cuba também. Isso já está assim, em estado bem avançado de desenvolvimento. Então, é isso, cara. Vai ter muita coisa. Vai ter muita coisa. É isso, pessoal. Beleza. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, galera. Valeu. Abraço.